Deus. Né? Não adianta. Morrer por Cristo, acho que Hoje tem milhares e milhares de cristãos sendo mortos na Coreia, na China. Os muçulmanos com o islamismo estão arrasando, queimando igrejas. Essa besteira, ninguém vai impedir um projeto de Deus, e o mundo não está entregue à própria sorte. Deus continua reinando, a terra está girando no nada porque Deus a sustenta. E não importa, no final de tudo é todo mundo tendo que comparecer perante o tribunal de Deus. Hoje o homem está vivendo como se ele nem fosse morrer. O homem está vivendo como se ele fosse eterno. Ele não é eterno, ele tem que cair na real, ele tem que se preparar para a morte, porque o certo dessa vida é a morte. Então, a glória que nós temos alcançado, hoje, eu, da geração de Jesus Cristo, nós podemos dizer o seguinte: eu conheço Deus, nós conhecemos Deus, enquanto muitas pessoas estão dizendo, quem será Deus? Como Ele é? Será que Ele existe? Enquanto para Deus muita gente está sendo um pontinho de interrogação, para nós Deus é ponto final. Hoje mesmo, enquanto nós estávamos aqui louvando, já tinha um anjo parado ali no meio daquela escada. Antes de vocês chegarem, já tinha 2 anjos passeando aqui dentro. E Deus nos deu até um sinal que realmente vocês viriam hoje. Eu liguei para os irmãos, confirmei com eles, troquei de roupa, esperei vocês, sabia que vocês vinham. Por quê? Porque para muitos é uma interrogação, um talvez, para nós é realidade. Os anjos de Deus, seres angelicais, descem nesse lugar, falam conosco, nos dão sinais, nos mostram coisas gloriosíssimas. E o homem está por aí ainda dando cabeçada nas coisas. Basta elevar os olhos para os montes, vai saber que Deus é o socorro, é a realidade. Então nós temos vivido isso. Então tu está falando aí, eu estou aqui processando como Deus traça caminhos e como o homem se torna inútil e louco lutando contra esses caminhos. Não vai colher nada, não vai desfrutar de nada. A realidade é muito simples. Se rende a Deus e vive. Quando Deus quer alguma coisa com o homem, Deus persegue o homem, é bem diferente. Vira uma coisa ao contrário. Você vai tentar fugir de qualquer jeito. Ele está sempre te cercando. Tu é meu. Não é questão de financeira nem carnal. Você vai ver que tem muito com certeza de se desviar desse caminho. Tudo de Deus vem te encontrando. Deus cerca o homem e mostra. Eles que quer alguma coisa. Mostra para o homem qual é o caminho que ele deve andar. Mas algumas pessoas ainda não encontraram Deus. E quando vêm se falando de Deus, ainda se levantam, como foi o caso. Imagina uma frase dessa dita por um representante da lei. Sou delegado, sou espírita e armei para você. Por quê? Porque eu, como vim do espiritismo, denunciando coisas do espiritismo, que eu conheço muito bem, toda a minha família vem de uma linhagem espírita, desde os meus bisavós, que evangelho aqui é coisa nova, é da minha época, não se tinha igrejas por aqui, e por eu falar verdades que conheço, alguém se levanta para dizer, não, tu não pode falar essas verdades. Como eu sempre digo assim, enquanto não aparecer alguém que consiga me calar, eu vou continuar falando. Só me calo o dia que aparecer alguém mais forte que o meu Deus. Eu sou fraco, mas ele. A minha fé é uma fé de apostar a vida. Deus não é uma incógnita. Eu não ando, vamos para a igreja cantar um louvorzinho. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sou essa criança espiritual. Eu ando com Deus mais sério do que ando contigo, mais sério do que te enxergo. Deus é mais real para mim do que você que eu vejo. Já ouvi Ele, já contemplei coisas, já tive experiências tremendas, arrebatamentos, coisa que para muitos, que isso, que loucura, pois eu digo, eu já fui arrebatado, eu já sei o que é observar as regiões celestes. Então, esse tipo de experiências são que Deus tem dado aqui e a todos nós, a igreja tem uns 120 pessoas, essas experiências têm nos mantido, nos fortalecido, e nós não somos, inclusive eu não gosto nem de ser comparado com outros grupos de evangélicos que tem por aí não, porque a realidade que nós vivemos ela é muito diferente.
Aqui nada gira em torno de dinheiro, aqui nada gira em torno de mentira, exploração, culto social para alegrar um, alegrar outro, dança. Nosso negócio é sério. Por isso, você não acha outra igreja usando uma camisa dessa. Quem fala a verdade não pode ter meio termo. Verdade, não existe meia verdade. Jesus ensinou, a vossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Se não for assim, é de procedência satânica. Então nós temos que ser taxativos. A verdade está aqui, é tal, é isso. E a mentira? A mentira é isso. Quem está falando essa mentira é fulano, Beltrano e Ciclano. Eu tenho que arcar com as consequências da entendeu? E essa maneira aí, desculpa, essa maneira de eu ser desagrada muita gente. Eu encontro muita gente que diz assim, eu ouvi aquele CD, eu vi aquele vídeo na internet. Você não pode falar isso. Você não pode, imagina, não posso expressar o que eu penso, o que eu creio. Claro que eu posso. E quando essas pessoas me dizem, não pode falar isso, eu digo assim, tem alguém para me impedir? A pessoa se cala, eu digo, enquanto não existir alguém que me impeça, eu vou continuar falando. Então esse é o nosso projeto, levar adiante o Evangelho de Jesus, né? Uma frase dessa, Bíblia sim, Constituição não. Isso aqui agride todo mundo, mas a nossa intenção não é agredir ninguém. A nossa intenção é mostrar uma verdade, que Deus criou conceitos que precisam ser seguidos, e hoje os homens estão abandonando os conceitos de Deus totalmente, estão indo para o Congresso criar lei, e toma-lhe roubalheira, e toma-lhe desviar verba. Por quê? Porque não conhecem a lei de Deus. Guiar-se apenas por leis humanas, a lei humana não desperta o caráter do ser humano. A lei humana não desperta o seu prumo de retidão, a sua dignidade, a sua honra. Lei humana não desperta isso. O que desperta isso é a lei de Deus. Porque, por exemplo, nós não vemos o traficante convertido à Constituição. Nós não vemos um assaltante convertido à Constituição. Não vemos nenhum assassino convertido à Constituição. Quando se fala de conversão, se fala ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso aqui não é, o objetivo não é agredir ninguém, não é ofender ninguém. Deus não nos revelou essa frase para agredir ninguém, não. Deus nos revelou essa frase para abrir os olhos das pessoas, para que elas, peraí, como é que é? Bíblia assim, Constituição não? Realmente, Deus é soberano. Se Deus é soberano, a lei dele tem que estar em primeiro lugar. Mas não é isso que está acontecendo. Aí você olha para esse mundo de horrores. Quem suporta mais? A mídia esconde, mas a internet revela. Essas crianças trucidadas, decapitadas, esquartejadas por pessoas que conhecem a Constituição, mas não conhecem a lei de Deus. O que nós entendemos? O mundo estava cheio de conceitos religiosos. Estava tudo certo? Não, estava tudo errado. Senão não precisaria Jesus Cristo ter vindo, morrido na cruz pelo pecado da humanidade. Não precisaria nada disso. Então tinha coisa errada. Então hoje, o que nós entendemos? O Evangelho de Jesus Cristo não se mistura com nada. Ele é puro, ele é ele. Acabou a história. Então, adorar a imagem faz parte do Evangelho de Jesus Cristo? Não, então estou fora. E o que não tem parte com o reino de Deus, tem parte com o reino das trevas, tem parte com o diabo. Entendeu? Então esse é o conceito que nós pensamos a respeito do Evangelho. Tipo assim, você respeita outros deuses? Nem pensar, só respeito um Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem tiver com ele, muito que bem. Quem tiver sem ele, sai do nosso caminho. Entende? Não temos pacto com quem não cultua o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que tem se revelado a nós. Só reconhecemos esse Deus. Aí as pessoas dizem assim, você respeita a fé das pessoas que têm outras religiões? Não, eu não sou obrigado a respeitar a ignorância de ninguém. Não sou obrigado a respeitar um camarada que dobra o joelho diante de um boneco de gesso que eu faço. Eu não sou obrigado a respeitar um camarada que tenha uma fé que invoca o espírito de quem morreu. O ensinamento de Jesus Cristo me mostra outras coisas. Então eu não sou obrigado a respeitar isso. Agora, eu respeito as pessoas, mesmo que a sua fé seja a mais ignorante do mundo. Sim, isso eu respeito com todas as minhas forças, e é o que eu ensino nesse lugar. Nós respeitamos as pessoas. Todo ser humano tem a sua dignidade e honra. Agora, eu não vou respeitar, nem ensino os membros da igreja a respeitar a fé errada de ninguém. Porque eu não estou aqui para respeitar erro.
Eu estou aqui para me curvar ao que é certo. Então essa é a visão do Evangelho de Jesus Cristo e é a nossa visão. Agora, tem muitas igrejas por aí que o pastor está muito satisfeito com dízimo e oferta e culto cheio, então ele ensina os membros a qualquer coisa. Aqui não. Aqui não me interessa se eu vou chegar no culto e vou pregar para 1000, vou pregar para um ou não vou pregar para nenhum. Interessa que eu possa colocar minha cabeça no travesseiro, completar o meu dia e dizer assim: esse dia eu andei na verdade. Isso é que me dá paz. Então é isso que me interessa, né? Então não tem ensinamento socialista aqui, ensinamento, não, se dê bem com os católicos, se dê bem com um católico como pessoa, se dê bem com um macumbeiro como pessoa, se dê bem com um satanista como pessoa, se dê bem com ele como pessoa, mas não ande de acordo com as obras dele. Essa é a nossa filosofia. Se amanhã alguém vai me matar pelo que eu prego, e eu estou feliz da vida, porque a Bíblia mostra que os mártires vão direto para debaixo do altar de Deus. Então, viver para mim, morrer para mim, nada disso faz a diferença. O que me importa é que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Essa é a minha razão de viver. Se eu hoje, se Deus dissesse assim para mim: tu vacilou, eu não te quero mais na minha obra, pode fechar essa igreja que eu não vou mais agir contigo, eu diria assim: Senhor, então tem misericórdia de mim, leva-me dessa terra, porque eu não tenho mais razão de viver. Então é isso que eu realmente acredito, porque o Deus que nós servimos é real. Sabe o que é real? Real, é lógico, né? E nós lutamos para que outras pessoas conheçam, mas ao invés de nós termos êxito muitas vezes em levar essa luz para as pessoas, a gente recebe afrontas, mas nenhuma se compara às que Jesus já recebeu, né? Então nós vamos em frente, porque o fundamento é estudo. A própria Bíblia já diz assim: o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Você vê que o grande sonho, um dos grandes sonhos da minha vida, era fundar uma biblioteca. Hoje, quando nós subimos daquela escada ali, você vai ver, eu tenho 20 mil reais em livros lá em cima. Eu te pergunto, as outras igrejas fazem isso? Enquanto os outros pastores estão preocupados em inventar corrente, campanha, envelope, distribuir rosas, para que as pessoas deem dinheiro. Eu não, eu estou dando conhecimento. Tem aqui, ninguém paga nada, a pessoa vem aqui de segunda a sexta, pode estudar à vontade aí, no nosso, nós chamamos de centro bíblico, com 20 mil reais em livros, enciclopédias, todo assunto bíblico que ela imaginasse, todos os livros da Bíblia, interpretações das profecias, o conhecimento profundíssimo, maravilhoso. Enquanto as pessoas estão por aí criando cultos de pedir dinheiro, eu estou aqui fundando biblioteca. Então é uma visão muito diferente. Eu não posso ser confundido com eles, porque a nossa visão é diferente. O que nos difere é a nossa visão, o que nós pensamos, os nossos passos é que nos diferem. Então esse é o grande projeto da minha vida: biblioteca, sala de vídeo, sala de áudio, livros à vontade, de graça na mão das pessoas. E eu nunca vi antes de mim ninguém fazer o que eu tenho feito: pegar uma fortuna e um espaço e jogar conhecimento. Toma aí, quem quiser aprender e crescer, está aí à disposição. Antes de mim, eu passei por muitas igrejas, eu tenho 25 anos de evangelho, eu nunca vi ninguém fazer isto. Por isso eu me considero perante Deus muito importante, porque enquanto estão por aí querendo arrancar o dinheiro do povo, eu não estou nem aí para isso. Na igreja eu nem lembro que tem conta para pagar, mas todas elas estão pagas. São assassinos estes islamitas, ó Deus compôs esta canção ao mestre com carinho, para mostrar como ele... Enciclopédias, aqui tem beira 20 mil reais em livros, o assunto que você imaginar com relação a conceito religioso, perseguição da igreja, extermínios de cristãos em determinadas áreas, o que você imaginar e até o que você não imagina, nós temos aqui relatos inacreditáveis de livros que não são divulgados por aí,
nós temos aqui de grupos pequenos, mais isolados, que divulgaram livros e vídeos. Nós temos as coisas mais incríveis aqui. De uma mulher que teve, quantos filhos aquela mulher teve mortos? Uma mulher teve 10 filhos mortos no comunismo, pelo comunismo. Mas ela sobreviveu dessa horripilância, e ela dá o depoimento dela em um livro, depois de matarem 10 filhos dela no comunismo. Um dos meus trabalhos é essa divulgação geral, sabe? Tudo que é esse absurdo. Por exemplo, os muçulmanos estão aí matando, esquartejando. Eu acabei de compor uma música que já está na internet com legenda francês, inglês, espanhol e outros idiomas mais, que as pessoas possam botar no idioma tal? Pode. Uma música denunciando essa opressão islâmica horrível, esses assassinatos a sangue frio. E o que mais nos impressiona é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, se não tem petróleo envolvido, ela está apática, ela não toma partido com nada. O presidente, os presidentes aí, os administradores do Brasil e todo mundo, ninguém diz nada. Quando tem um casozinho lá envolvendo petróleo, o mundo todo se mobiliza. Mas quando são vidas humanas, o valor acabou da vida humana, né? Os muçulmanos estão queimando igrejas direto. Agora, só porque a Noruega impediu que eles fundem igrejas, mesquitas também lá na Noruega, o mundo se mobilizou, é perseguição religiosa, mas ninguém está vendo o que eles estão fazendo com as outras religiões, não só a evangélica, com as outras religiões, o que eles estão fazendo em tudo que é canto. Não se vê mais igreja em nenhuma terra muçulmana. O ayatollah deles agora, Ayatollah Khomeini, acabou de dizer: ou os cristãos saem das nossas terras ou morrem, eles escolhem. Isso é coisa que um chefe de Estado diga em pleno século XXI? Aí depois aparece um delegado pateta, palhaço, para dizer que eu tenho intolerância religiosa. Eu tenho intolerância religiosa? A presidente Dilma agora acabou de dizer, o Ocidente tem que ser menos islamofóbico. Ora, presidente, menos islamofóbico? Só se eu mandar um pedaço de mão, um pedaço de dedo, um pedaço de orelha, um pedaço de cabeça pelo Sedex para ela ver quem é islamofóbico. Nós não somos, o Ocidente não é islamofóbico. Agora, aplaudir assassino, isso é coisa para eles, para os líderes do Estado. Não vem exigir que nós, das camadas mais pobres, que sabemos o que é trabalhar pelo pão de cada dia, não vem dizer que nós temos que aplaudir assassinos. Os muçulmanos são assassinos. O Alcorão, a regra do livro deles, o que eles devotam à vida deles, está lá escrito pelo tal Maomé que eles chamam: quem matar um infiel terá lugar de destaque no céu. Então o que vai transformar eles? Em assassinos. Agora, o mundo tem que aceitar isso? Não, o Ocidente tem que ser sim islamofóbico. Não podemos dar, a sociedade não suporta assassinos, a sociedade não comporta esquartejadores. Onde já se viu uma coisa dessa? Olha os vídeos que tem na internet. Um avião norte-americano caiu no deserto da Arábia, eles nem perguntaram quem era. Passou de mão nos dois pilotos, assassinaram e arrastaram pelas ruas como um troféu. Cadê a ONU? Depois que me prenderam em 2009 pelas coisas que eu prego, uma comissão de combate à intolerância aí do Rio de Janeiro se organizou e disse que iam mandar o meu caso para a ONU. Eu duvido que na ONU tem alguém com disposição e coragem de me encarar, sentar numa mesa comigo. Eu duvido que nesse país tenha homens e mulheres com disposição suficiente para trocar palavras comigo sobre o conceito religioso. Eu duvido isso. Eles não têm essa disposição. Nem que eu me pintasse de preto, a ONU olharia para mim me confundindo com petróleo. Ela não tem essa disposição. Agora, eles fazem tudo isso, matam, esquartejam, arrastam pelas ruas, ninguém diz nada. E o Brasil está cheio de transações comerciais com os países islâmicos. A China está massacrando os cristãos e os conceitos religiosos. A China está destruindo com todo mundo. E, no entanto, a balança comercial do Brasil hoje tem em primeiro lugar a China. Só se eu me candidatar a presidente, primeiro taco fogo na Constituição, depois queima as bandeiras da China e expulsa os chineses do Brasil. Cadê o sangue de barata que essa gente tem?
Depois eu tenho intolerância religiosa. Eu não tenho intolerância religiosa, eu tenho fome e sede de justiça. É muito diferente. Eu nunca dei tapa na cara de católico, eu nunca empurrei um espírita, eu nunca disse que alguém de outra religião tem mais é que morrer, eu não tenho ódio nenhum por ninguém. Agora, a justiça, nós temos que ser amantes apaixonados da justiça. Então essa é a realidade. Nós estamos vivendo num país falso. Eu escrevi um livro, eu tenho um livro aí que roda para tudo que é canto, chamado Sequestrado pela Democracia, onde o delegado espírita diz que eu não posso falar da minha experiência de vida, do espiritismo, do tempo do catolicismo. Ora, como que eu não posso falar? Só se houver alguém com força suficiente para me impedir de falar. Enquanto eu não ver na minha frente uma muralha intransponível, eu não me calo. Porque viver ou morrer para mim não faz diferença. Eu sou amante apaixonado da verdade. E verdade para mim é Deus. E Deus eu conheço. Eu conheço Deus. Eu ando com Ele, eu falo com Ele, Ele anda comigo e fala comigo. Eu conheço Deus. Eu não posso ser detido por palavras, nem por armas. Nada pode me deter. Então, qual é o meu objetivo? É isso aqui, ó. 20 mil reais em livros. Só um conjuntinho ali, são 5 mil aqueles livrinhos ali. Para quê? Para que esse povo aqui tenha conhecimento. Quando abrir a boca, saibam do que está falando. Esse é o projeto.